Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 1. Do versículo 1 até versículo 13. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmim, filho de Zirri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns dos seus homens para espionar até a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Suba e espionem a terra, disse ele. Quando voltarem, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens e de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e os prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até entardecer. Então Josué clamou: o soberano Senhor, por que nos fizesse atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentados em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos, quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberam do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubos, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram dos seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que elimine do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Versículo 3 aqui: levanta-se, ordena o povo que se purifiquem, a fim de se prepararem para amanhã, pois isso é o que o Senhor, o seu Deus, diz, ó Israel:
as coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio, vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Até aqui, pelo menos. Amém? Irmãos, logicamente, na devocional e oração, que recebi essa palavra, com certeza, alguns de vocês, alguns de nós, já conhecemos essa história, já ouvimos várias pregações sobre esse texto, sobre essa história. É um fato em si. Tocou muito no meu coração essa história, mais uma vez, que a história de Israel, do povo de Israel, desde a saída deles do Egito, pode ser comparado com a jornada, a nossa jornada desde a nossa conversão. Como acabei de falar aqui agora sobre a ingratidão, baseado em Deuteronômio capítulo 8. O Senhor libertou o povo de Israel do Egito para levá-lo caminho para a terra prometida. Essa é uma história que nós conhecemos, como também na nossa vida, a nossa fé é assim. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você começou uma aventura, começou a experimentar uma vida diferente, andar diferente, provação diferente, tentação diferentes. A vida flui de uma forma diferente do que você não era, ou antes você era, antes que você fosse evangélico, logicamente. O Senhor libertou o povo de Israel do Egito para levá-lo caminho à terra prometida. Porém, do Egito até a terra prometida, o povo de Israel, ele tinha que fazer uma boa viagem, não é uma viagem perto ou de perto, é longe. E nessa viagem, nessa caminhada que o povo de Israel fizeram, eles encontravam inimigos que lutavam contra eles, que guerreavam contra eles, que os ameaçavam, que enfrentavam com guerras, lutas contra eles, contra os israelitas. Assim também tem sido a nossa vida, a nossa caminhada na vida cristã. A vida cristã não é fácil para ninguém. É de lutas e conquistas, desânimo, de vez em quando cai em desânimo, de vez em quando dá vontade de largar tudo, parar com tudo, porque é assim que é. Não há vida cristã fácil. Se alguém um dia falou para você que não, entrega a sua vida para Jesus porque as coisas vão ser fáceis, te enganou, mentiu para você. E a vida nunca é fácil, principalmente a vida cristã. Mas graças a Deus que mesmo sendo difícil a vida cristã, mas sempre Deus está nos livrando das dificuldades, dos ataques do inimigo muitas vezes, nos fazendo mais do que vencedores em Cristo Jesus, com as lutas que Deus tem permitido nas nossas vidas, adquirimos experiência, somos podados, e nós crescemos também através das lutas que nós enfrentamos. E nessa história do povo de Israel, comparada com a nossa vida cristã, as vitórias e sucesso e prosperidade do povo de Israel era condicionado em sua obediência a Deus, que é um Deus santo. Assim também que é a nossa vida, as nossas vitórias muitas vezes, às vezes até a gente não merece, mas as nossas vitórias, nosso sucesso e a prosperidade das nossas vidas é muito condicionado com santidade, com o nosso Deus que é santo, que você tem que ser santo, para que Deus também possa te honrar, te abençoar. E o Senhor havia prometido que estaria com o seu povo, como Ele prometeu, que Ele está contigo todo dia. O Senhor prometeu que Ele estaria com o seu povo, se o povo estiver com Ele, e obedecer os seus mandamentos, e andar em santidade de vida. Se o povo andar em santidade de vida, Deus estaria com eles, acompanharia as suas vidas. Não é muito diferente com aquilo que a gente vive. Se você andar em obediência com Deus, obedecer a sua palavra, viver em santidade, ter uma vida de oração, Deus vai estar contigo todo dia da sua vida. Todo dia da sua vida. Como costumo dizer, é que andar com Deus, caminhar com o Senhor, não deve ser uma obrigação para quem já teve a experiência de regeneração com Deus.
Quem já entregou a sua vida para Jesus e o Espírito Santo habita em mim, ninguém vai me poder pegar no meu pé para orar. Ninguém tem que pegar no meu pé para vir para a igreja. Ninguém tem que pegar no meu pé para ler a Bíblia. Se eu começar a perceber que tudo é forçado, estou sendo forçado para ler a Bíblia, estou sendo forçado para ir para a igreja, estou sendo forçado para orar, estou sendo forçado para me encher com o Espírito Santo, é prova, é sinal do que ainda não entreguei a minha vida para Jesus, não. Porque a gente anda no fluir do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo anda no mover do Espírito Santo. Não vai esperar a agenda da igreja para orar, não. Não vai esperar o culto de domingo para adorar a Senhor, não vai. Adora o Senhor em todo lugar, em casa, no banheiro, no trabalho, andando, fazendo exercício, corrida, a gente sempre está adorando ao Senhor, porque anda no Espírito, no sobrenatural. Ninguém está obrigando essa pessoa para adorar, ninguém está te obrigando a orar. A qualquer lugar você entra no secreto, lá no seu quarto, eu preciso orar, o Espírito Santo fala comigo. Jesus, entra no quarto para orar um pouco. Para com isso. Vamos orar, para um pouco o trabalho que está fazendo. Vai orar, entra no quarto. Vai orar um pouco. Abre a minha palavra, lê um pouco. Ninguém, não tem um pastor atrás de mim pegando no meu pé. Jesus, ora, você vai orar. Se você não orar, vai em disciplina. Se não orar, você não vai cantar, não vai dançar, não vai... Nada. É o prazer de um relacionamento que eu tenho com meu Senhor. Que eu preciso buscá-lo, que preciso orar para Ele. Repito, num dia que você se sente obrigado para orar, quando você começa a sentir que é obrigado para ler a Bíblia, irmãos, eu confesso com você, humildemente, precisa entregar a sua vida para Jesus. E o Espírito Santo começa a habitar em você. Porque eu digo aqui com muita propriedade, essa tese minha. Muitos de nós frequentamos igreja, achamos que nós somos cristãos de verdade, que não somos. Frequentamos igreja, participamos das atividades da igreja até, em alguns ministérios, nós pensamos, achamos que somos convertidos, regenerados, mas muitos de nós não somos ainda. Muitos de nós, porque fomos como filho de pastor, filho de evangélicos, que simplesmente foram empurrados na igreja. Nunca confessaram a Jesus, nunca. Foram trazidos para a igreja, obrigado, muitas vezes. Aquela história, trazendo filho para a igreja. Se você não for para a igreja, não vai comer. Você não for para a igreja, aí vai ser empurrado. Nesse empurrando, a pessoa continua aqui na igreja, daqui a pouco começa a dançar, a cantar, e para ele, pensando que sou convertido. Ainda não. Até você que é pai evangélico, confronta o seu filho um dia. Olha no olho a olho. Filho, você entregou sua vida para Jesus? Porque no céu nós teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Pessoas que não frequentam nenhuma igreja. A história do ladrão na cruz. A gente achava que não, esse aqui vai para o inferno. Chega lá no paraíso, está lá. Aqueles que não se achavam que esse aqui tem cara de santo, vai queimar no inferno. Esse aqui não, esse aqui tem cara de pastor. Esse aqui tem cara de profeta, mas vai queimar no inferno, porque o seu nome não foi achado no livro da vida. O tempo é esse, o momento é esse de você fazer escolhas sinceras com Deus, com o seu coração. Esse é o momento que você tem, que Deus está te dando oportunidade. Deus não está demorando quanto à sua vinda, não. Ele está te dando a oportunidade de você pensar, repensar sobre a sua vida e fazer escolha, tomar decisão. Chega de aventuras, porque a vida é uma só. Depois dessa aqui, virá o julgamento. Todos nós seremos julgados, sem exceção. Então, o que aconteceu aqui nessa história do povo de Israel, no capítulo 6 de Josué? Israel havia conquistado a cidade de Jericó, na força do Senhor. Eles enfrentaram uma luta, uma batalha. Aquela história que nós conhecemos. Eles fizeram uma volta profética ao redor da cidade de Jericó. Quando destruíram a Jericó.
Porém, a próxima cidade que era para ser alcançada, a cidade de Ai. No capítulo 6, versículo 18 a 19, Deus havia dito para o povo de Israel: fiquem longe das coisas sagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o Senhor. Eles receberam a instrução: não mexe, não toque. Irmão, desde a humanidade que a humanidade só muda de endereço. Só muda de endereço. Talvez alguém um dia possa pensar em dizer: se eu fosse no lugar de Adão e Eva, não pecaria. Você peca até hoje? Se eu fosse no lugar de Adão e Eva, faria diferente. Diferença de quê? O que você faz hoje? Qual a diferença? De geração em geração, a humanidade só muda de endereço. Você proíbe, não mexe, não toque, não faça. Parece que é piada. Deus disse para o povo de Israel: não mexe com nada contaminado. Não toque em nada. Não come. Isso foi bem claro. O povo obedeceu. Irmãos, isso acontece conosco. Quando a gente fala sobre o povo de Israel, e eu quero trazer um paralelismo em relação a isso, com a igreja do Senhor. A igreja é um povo que anda em unidade, amém? A igreja é um povo de Deus que anda em comunhão, amém? Nós formamos só um corpo, todos nós aqui. Eu e você formamos um corpo, chamado corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo diz a esse respeito no capítulo 6, versículo 12: todas as coisas que me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas que me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aliás, esse versículo que antecede aquilo que ia falar sobre o corpo. Mas Deus não nos libertou do império das trevas, mas nos deu uma liberdade. A liberdade, nossa liberdade é limitada. Que todas as coisas me são lícitas. Por que eu não posso me prostituir? Porque eu tenho minha esposa que eu amo. Por que não bebo? Porque eu prefiro o Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo na minha vida é melhor do que cachaça. Não é que Deus me proíbe a beber, a fumar maconha. Não, são coisas que não contribuem na minha vida. Eu prefiro Deus na minha vida. Enquanto alguns preferem a loucura de droga, de cocaína, eu prefiro a loucura do Espírito Santo. É por isso que eu não me contamino com as coisas más. Tudo me é permitido. Perdão. Tudo que me é permitido, mas nem tudo que convém. Por que eu não posso roubar? Prefiro trabalhar. Eu não vou me deixar dominar pelo roubo. Por que eu não posso mentir? Porque a verdade é melhor. Então eu tenho uma escolha saudável na minha vida. Eu não posso me deixar dominado pelas coisas ruins na minha vida. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que o Senhor nos libertou para vivermos uma vida livre em Cristo Jesus. Mas não podemos nos deixar dominado pelo pecado de mentira, desobediência, rebeldia, murmuração, orgulho, soberba, idolatria, prostituição, masturbação, pornografia,
o ódio, divisão no meio da igreja, amargura, bebidas alcoólicas, drogas e outros pecados. Eu não posso deixar de dominar por esses pecados. Mas, infelizmente, o povo não quis ouvir. Versículo 18 a 20, no capítulo 7 de Josué. Capítulo 7, versículo 18 a 20. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zerá, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-nos o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu. Qual foi a resposta de Acã? Qual foi a resposta de Acã? Eu fiz questão de você me ajudar a responder isso aí, porque Acã, ele simplesmente quando ele foi confrontado ao seu líder Josué, ele disse: peque. Coisa rara hoje. Os Acãs do século XX, se for confrontado pelo pastor Nzuzi, vai falar o seguinte: não tem nada a ver. Ah, fui porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, porque o pastor da igreja. Sempre terceirizando a culpa. Dificilmente no dia de hoje, caso raro de procurar, não sei como que chama aquele, no painel da agulha, alguma coisa que vocês falam por aí, brasileiros. Difícil você encontrar uma pessoa que reconheça o pecado. Eu pequei. Olha aqui, o que ele falou? Ele falou. Quando ele foi confrontado com Josué: Josué, você pecou. Você tem coisa escondida. Pequei. Tão simples assim. Por que a gente dificulta? Por que a gente complica? Já estou errado, estou complicado ainda. Pô. O Zacane de hoje vai colocar no Facebook: ninguém me ama, está me acusando nessa igreja. Ninguém gosta de mim nessa igreja. Estou sendo acusado que eu roubei. O cara roubou, está aí a prova. Roubou. Vai se fazer de vítima em redes sociais, dizendo que não sou culpado, essa igreja falta de amor, esse pastor falta de amor. O que é o amor? É cobertar pecado? É isso o amor? O que é amor? É passar a mão em cima do pecado, do pecador, dizendo que não, você roubou, você veio cara, te amo muito, estamos juntos, é isso? Isso é amor? O que é amor? É muita gente procurando esse tipo de igreja, pregador. Aqui não é. Aqui não comete o pecado para ninguém. Aqui eu chamo o pecado do pecado. Não interessa se for minha esposa, meus filhos, vou falar pecado. É simples. Um dia que eu gostaria de ver alguém um dia aí, de ser confrontar que, irmão, você pecou. E dizer: sim, Senhor, pequei, me perdoa. Tá bom. Por que a gente complica as coisas? O erro é o erro. O certo também está certo. Tá bom. Olha aqui que esse homem, isso me dá de alguma forma, fiquei fã desse Acã. Fã no sentido de, como é que ele reconhece o seu erro? Como? Confronta o seu filho. Confronta o seu marido. Confronta a sua esposa. Confronta o seu pai. Confronta. Já contei para você um dia, meu filho Michel falou para mim: pai, está errado. Eu falei: sim, senhor, me perdoa. Me perdoa. Já contei aqui para vocês, estava no carro vindo para cá, alguns anos atrás, eu, Michel e Vitória, aí comendo aí, cantando, indo no Piaçaguera, peguei, estava comendo banana, joguei banana na janela do carro. Michel e Vitória falaram: pai, está errado. Tá bom, filho, errei, me perdoa. Me perdoa.
Nosso coração é soberbo, sempre a gente fala, não tinha lixo, não tinha lixeiro aqui, por isso que eu joguei lá fora. Não é porque não tinha banana, estava marca, por isso que eu joguei. Não é porque alguém me empurrou, sempre a gente quer procurar um atalho para tentar justificar o injustificável. Por que a gente não reconhece? Pequei, acabou, pequei, me perdoa. Me arrependa. Por que não? A humildade é a grandeza de um homem, uma mulher. O que torna um homem, uma mulher grande, é a humildade. Não é a arrogância. Não é. Não é aquele que bate no peito, que não fiz nada de errado. Não é aquele que se orgulha, que fala, não, eu não fiz nada de errado. Não, o culpado foi a minha esposa, o culpado foi o pastor, o culpado foi o diácono. Não é. É aquele que assume e reconhece, assume o seu erro. Pequei. Esse é um grande homem, uma grande mulher. Josué disse para Acã, agora meu filho, confessa a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel, conte-me, o que você fez? Não procure esconder nada. Acã respondeu, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar tudo que eu fiz. Te dá vontade de... É coisa de outro mundo, coisa dessas. Vou contar tudo que eu fiz de errado. Você encontraria alguém falando isso? Duvido. Duvido encontrar alguém que fala que eu pequei. Irmão Dedê, pequei. Eu vou contar para você tudo que eu fiz. Duvido hoje em dia. Duvido. A igreja de hoje é mais santa, não peca. Se apontar o pecado, está acusando, está condenando, está julgando. Não existe mais pecadores hoje. Queridos, o pecado de um membro da igreja enfraquece todos os membros do corpo. Repita comigo, o pecado de um membro da igreja enfraquece todos os membros do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 a 26. O apóstolo Paulo diz, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Irmãos, cada membro tem a sua vida dentro da igreja. A sua vida individual. Cada membro de nós aqui. Vai terminar o culto daqui a pouco. Cada um pega o seu carro, sua bicicleta, pega seu filho, seu neto, vamos para casa. Comum. Mas quem é membro? Estou me referindo para quem é membro da igreja, porque a questão de ser membro é outro mundo, outra história. Ser frequentador da igreja é outra história. Ser membro de uma igreja Batista Peniel é outro assunto. Você está aliançado, você está ligado num corpo, que é o corpo de Cristo. Que esse corpo não permaneça aqui nesse templo. Esse corpo daqui a pouco termina e vai nas suas casas, vai morar, amanhã vai trabalhar. Esse é o corpo de Cristo. Nós temos uma aliança, vivemos debaixo de uma aliança de Cristo Jesus, juntos. Estamos interligados um ao outro aqui, como irmãos em Cristo. A sua vida é sua, lá fora, onde você vai. Mas o que você faz, o pecado que você comete, o que você está desfrutando de coisa ruim, você pensando que ninguém está me vendo, ninguém sabe da minha vida aqui. Eu não estou interessado que a minha vida seja exposta para o pastor ou para ninguém. Saiba o seguinte, o que você faz lá como de pecado, estoura aqui com algum irmão da igreja. Vai estourar. O pecado é gostoso, como eu sempre digo. O pecado é uma delícia. O que não é delicioso são as consequências. O pecado é gostoso, sim. Come, peca.
Porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecaria. A minha tese é, se nós experimentássemos primeiro as consequências do pecado, e depois do pecado, ninguém pecaria. Passa primeiro pelas consequências, depois vai experimentar o pecado. Ninguém cometeria pecado. Mas se não somos assediados pela beleza do pecado, pelo sabor do pecado, que é gostoso, maravilhoso, que é chamativo. O que você está fazendo por aí, no particular, se deliciando do pecado, se escondendo do seu marido, se escondendo da sua esposa, se escondendo dos seus filhos, dos seus pais, se escondendo do líder da sua célula, se escondendo no seu ministério da igreja, se escondendo no ministério de louvor, se escondendo no ministério de dança, se escondendo do ministério do som, da mídia, se escondendo do ministério das mulheres, de casais. O que você faz por aí vai estourar na sua casa, na sua família, vai estourar na sua igreja, na sua célula. Vai estourar em quê? Irmãos, as consequências são muito graves. São muito graves. A conta virá para todo mundo. A história que acabei de ler aqui é a história que é conhecida. O povo de Israel estava indo para a terra prometida. Receba a promessa que não toque em coisas erradas. Mas no meio deles sempre há um esperto. Como acontece entre nós, acabei de falar no começo. No nosso meio sempre aqueles que acham esperto, especialista em pecar. Não fala, não diz nada, mas é tipo esperto em pecar e camuflar o pecado, esconder o pecado. O povo de Israel tinha que enfrentar uma pequena cidade. Josué disse, não precisamos ir um monte de gente não. Uma cidade pequenininha aqui Caruara. Vamos lá enfrentar, a gente mata todo mundo. Tá. Eles foram para lá. Alguns homens apenas. O povo de Israel preparado. Chega lá, foram atacados, destruídos, bombardeados, perderam a guerra. Eles questionaram, isso não é óbvio. O óbvio que uma cidade eterna, um exército guerreiro, de número grande do exército, nos atacasse e a gente perdesse a guerra. Mas a gente perdeu a guerra por minguado e policial de exército. O que é isso? Alguma coisa errada está. Fomos confrontados com um exército que não tem nada a ver, dá para contar no dedo, e a gente perdeu essa guerra. Josué voltou, se prostrou no chão, começou a chorar, começou a dizer, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, o teu povo pecou, aliás, nós perdemos a guerra, o que vai ser falado do seu povo aqui nessa terra, tá? Quando o Senhor disse para Josué, fica em pé, levanta, o problema não é... Jesus. O povo pecou, há pecado no meio. Por isso que você não está conseguindo ganhar. Por isso que aquilo que parece que é banal, uma luta banal, hoje tornou uma luta de derrota, uma guerra que está trazendo derrota. Por isso que muitas vezes a gente está vendo na igreja do Senhor Jesus, assustador, conversei com a minha esposa, que tanta coisa ruim aconteceu na igreja. Muita gente doente, muita gente acidentado na igreja, muita gente, até sei de alguns irmãos que estão na cama nesse momento. Tanta gente apanhando doença para cá e doença para lá. No primeiro dia, acho que é o primeiro domingo, um dos domingos que fiz apelo aqui para orar para os enfermos, eu sei que a epidemia está por aí. Mas eu me assustei, o tamanho e número de pessoas que vieram aqui na frente para orar. Quase toda a igreja, para receber oração. Não é normal. Por que nós estamos sendo derrotados? Porque nós estamos sendo atingidos. Porque no nosso meio há Acã. Há pecado de Acã. Que não aparece para o pastor, que não aparece para a igreja. Acã esconder algumas coisas sagradas. E Acã está no nosso meio.
bombardeio, tiroteio de doença, de enfermidade. Não é normal o que nós estamos enfrentando com a igreja Batista Pneu Vicente Carvalho. Eu estou falando isso como pastor da igreja. Não é normal. Ouvindo, daqui a pouco, algum manda notícia, pastor, fulano foi acidentado, outro foi quase atropelado. Uma irmã caiu no ônibus, puxa vida, quase infartou lá. A outra irmã não sei o que aconteceu. Outro, não, quase. Um tiro quase tomou um tiro. Falei, mas o que é isso, meu Deus do céu? Por que tanto ataque desse jeito? E a gente não está conseguindo vencer essas lutas que são minguadas, que são pequenas lutas. Que a gente poderia orar em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai, vamos resolver, vamos orar. E a gente resolve com oração. Porém, essas lutas estão se levantando de uma forma tão furiosa, nós nos tornamos tão frágil, desanimado. O Senhor diz, Jesus, levanta. Para de clamar. Porque há pecado no meio. Isso que o Senhor disse para Josué. Levanta. O povo pecou. Há pecado de Acã no meio da igreja Batista Pneu Vicente Carvalho. Não é normal. Estou dizendo que se fosse um pastor viesse de fora, falar uma coisa dessa, a gente falaria, poxa vida, esse pastor conhece a igreja? Eu conheço essa igreja há mais de 20 anos. Eu conheço essa igreja. Eu consigo discernir pelo Espírito o que é normal, o que é sobrenatural, o que é não é normal na vida da igreja. Consigo discernir piamente, porque eu oro todo dia. O Senhor me revela, me mostra o oculto e escondido. E esse ano saí de férias, voltei de férias. Até falando com alguns irmãos, eu não sei se nessas férias, quando a gente for de férias, pomba gira entrou dentro da igreja, não sei. O que aconteceu de pecados, pecado e culto, coisa que não sabia acontecer. As confissões aconteceram aqui, não gosta de expor para ninguém, de vida de ninguém, mas questão de ética. Parece que foi uma escalada de confissões. Adulterou, transou. Adulterou. Caiu na pornografia, caiu. Falei, Deus, ajuda! Que história é essa, pô? Virou o caso da mãe Joana, esse aqui, pô? Há pecado. Há pecado. E não estou culpando ninguém. Não tem ninguém na minha mente, até mesmo aquelas pessoas que já me confessaram, com todo o respeito, já conversei. Alguma delas está em disciplina, outra já quem está acompanhando. É normal você se sentir culpado. Talvez está aí sentado dizendo, pastor, está me condenando. Você está sendo condenado, Deus está te julgando. Eu não te conheço. Não sei o que você fez. Mas Deus sabe. Deus sabe. Uma pessoa comete pecado. Se é casado, estão debaixo da mesma aliança. O mal vai atingir o marido ou a esposa. Às vezes o marido está flertando outra mulher, redes sociais. É pecado. Mas a esposa vai sentir. Por que, pastor? Porque estão debaixo da mesma aliança. Uma vez expulsei o demônio aqui de um casal. Muito tempo atrás. O espírito maligno se manifestou na vida da mulher. Quando expulsei, entrou no homem. Os dois ficaram. O que é isso? Porque os dois estão debaixo da mesma aliança. Quando é que Adão pecou? Sentiu pecador? Quando comeu maçã? Não. Na hora que a Eva tocou na maçã, comeu, Adão sentiu lá. Por quê? Na hora que algum marido, alguma esposa, um filho de uma família,
um líder de célula, um líder de louvor, um líder qualquer, um membro qualquer, faz o papel que Acã fez, alguém vai sentir, ou na família, alguém vai sentir. Ou na igreja, ou na célula, ou no ministério, vão sentir, vão balançar. Mas pastor, mas o meu filho não é evangélico. Não é evangélico, outra coisa. Não é de igreja. Não é de igreja, não tem aliança com a gente. Eu estou me referindo claramente a quem tem aliança aqui no corpo de Cristo. Aqui na igreja. O que você vai viver por aí, viva a sua vida. Fala o que você quer, come o que você quer, anda onde você quer, mas vai estourar aqui. Em mim, vai estourar o seu irmão. Olha para o seu irmão. Vai estourar a vida dele. Ele vai ficar doente, às vezes vai ficar desempregado. Esse irmão que você diz que ama, você não ama coisa nenhuma. Porque o pecado, além de ser egoísta, é soberbo. Não vê para as consequências. Ele está cometendo um pecado delicioso, gostoso. Mal sabe que a família vai sentir. Os filhos vão sentir. Mal sabe que os irmãos da igreja que eu falo, eu amo meus irmãos. Aqui daqui a pouco na ceia a gente fala, eu te amo meu irmão. Irmão, você vai transar, vai fletar outra mulher para cá. Quem vai sofrer? Você, não só você. O irmão vai sentir, a irmã vai sentir. Vai ser atacado, vem desânimo, vem depressão. Vem desemprego, por nada. Por nada. Surpreendentemente, de repente, Deus do livro aí, o irmão Ângelo chega amanhã no trabalho, está demitido. O que fiz? Por causa do pecado que alguém cometeu. Quem sofre foi ele. De repente, lá na Regina, lá no trabalho, quer trabalhar, chega amanhã no trabalho, está demitido, não tem mais. O que aconteceu? Porque Jacira cometeu pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. É o corpo de Cristo. Por isso que eu sou responsável pela igreja. Você é responsável por mim. E você é responsável também pela minha vida. Eu também sou responsável pela sua vida. Eu sou responsável por você, você é responsável por mim. O que você anda fazendo por aí? Toma cuidado. Pode me adoecer ou pode causar situações drásticas na minha vida. Quem fez é você. Mas quem vai sofrer sou eu. Quem se deliciou é você. Mas quem vai pagar sou eu. Você é membro da igreja, amém? Fala para você, irmão, você é responsável pela minha vida. E eu sou pela sua. Cuidado para onde você está andando. Se fazer xixi fora do pinico, vai jogar xixi em cima de mim. Está rindo, né? Simone está dando risada. Cuidado para onde anda, Simone. Cuidado. Olha o tamanho da sua responsabilidade. É para mais para me abençoar do que para me amaldiçoar. Viva uma vida certa. Faz certo. Para ficar pisando na bola por aí. Você tem, como membro da igreja, você tem responsabilidade de abençoar o seu próximo aqui na igreja. Uma das bênçãos é foge do pecado. Porque sabe que se você pecar aqui, o irmão vai estourar, vai sofrer. É gostoso, eu que vou fazer. Mas o irmão vai sofrer, a irmã que vai sofrer. Vai escolher um monte de gente na igreja que vai apanhar. Com aquilo que eu estou achando que é delicioso, é gostoso. Isso que aconteceu aqui na família, o povo de Israel. Acã pecou. Josué queria orar. Irmãos, o que Deus quer de nós não é oração. Olha o que estou falando, né? Eu sei que a oração é gostoso, é bom a oração. Eu sei que a oração é uma ferramenta para a guerra, batalha espiritual. A oração é relacionamento com Deus. Mas existe um momento que Deus não quer que a gente ore. Deus quer que a gente se arrependa.
Deus não quer que a gente ore, porque a nossa oração não vai chegar para Ele. Não adianta orar em pecado, não adianta clamar em pecado. Deus não atende. Porque Jesus disse lá em João capítulo 9, versículo 39, estou concluindo aqui. Deus não atende o pecador. Não houve pecador. Mas aquele que se arrepende e faz a vontade de Deus, Ele atende. E a gente fica gritando, vamos orar, vamos orar. Tem oração, acabei de falar agora sobre oração. Amanhã, essa semana inteira. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Oração é arma de guerra, vamos vencer a oração. Que adianta se a gente está em pecado? O que Deus quer de nós, em primeiro lugar, na oração. Confessar e se arrepender. Isso que Deus quer. Se arrependa, em primeiro lugar. Depois ora. Se arrependa primeiro, depois ora. Rapidamente, aqui algumas consequências, vou concluir com isso, do pecado no corpo de Cristo, que é a igreja. Algumas consequências na família, algumas consequências no ministério, algumas consequências na célula. O pecado impede a conquista. Todo pecado impede a conquista. Pecado escondido. Versículo 4, ou melhor, versículo 7. No capítulo 7, versículo 4, perdão. Assim subiram a cerca de 3.000 homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 10. O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está prostrado. Israel pecou. Fim. O segundo, consequência do pecado. Antes de falar da segunda consequência, acabei de falar aqui sobre a oração é bom. É a nossa comunhão com Deus, mas a vontade de Deus é que nós nos confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados. Isso que Deus deseja de cada um de nós. O pecado escondido castiga e pune os inocentes. Versículos 5 a 7. Mataram uns 36 e eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem e toda a força. Em sinal de tristeza, Josué rasgou as suas roupas e se jogou no chão com o rosto na terra, na frente da arca da aliança do Senhor. E os israelitas, os líderes de Israel, fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. O pecado causa tristeza no meio do povo. Não acontece nada, mas muitas pessoas estão tomando por sentimento de angústia, tristeza, por nada, desânimo, por nada. É porque a cã que está no nosso meio está com coisa escondida. Somos corpo. Se meu braço esquerdo aqui tiver mão, o braço direito vai sentir. Todo o povo vai sentir. Se algum de nós estiver aqui com o pecado escondido, toda a igreja vai sentir. Toda a igreja. O pecado traz desânimo e depressão. O desânimo e a depressão era por causa da derrota sofrida. Também. O desânimo também era por causa das expectativas frustradas. Desânimo porque nós estamos sendo derrotados por um número de exército tão pequeno que a gente vencia antigamente. O que está acontecendo? Quando não há resposta, o pessoal desanima. Dúvidas. Afinal de contas, a gente não está conseguindo mais ganhar vida para Jesus. Tão simples assim. A gente orava, os enfermos eram curados. Tão simples assim. O que está acontecendo? Quando não há resposta, óbvio, causa desânimo. E o pecado também nos afasta de Deus. Ou afasta de Deus de nós. Versículo 12.
segunda parte desse versículo diz: não estarei no meio de vocês. Por causa de quê? Do pecado. E aí a resposta veio do profeta Isaías 59, quando disse: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar? Ou pensa que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm mãos manchadas de sangue, os dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras. E os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. O pecado também traz juízo de Deus sobre o homem. Versículo 24 a 25. Então Josué, com todo o exército, aliás, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Jacó, com a prata, com o manto, a barra de ouro, seus filhos, filhas, e os bois e os jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que tinha. Josué disse: por que vocês nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou, depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. O juízo não veio apenas para Acã, sobre Acã. O juízo veio para quê? Família toda. Até os animais que não sabiam o que tinha acontecido. Irmãos, estão conseguindo me entender? O assédio, a tentação que você sofre para cometer pecado é gostoso. Mas as consequências virão na vida da sua esposa, seus filhos, netos, se tiver neto. As consequências virão. Que vão pagar o preço. Até inocente, que não sabe o que houve, o que acontece. E simplesmente começam a ficar doentes, começam a ficar desempregados, com mania de perseguição, começam a ficar com depressão e tal. Simplesmente começam a passar mal. Doenças impensadas começam a acontecer, enfermidade em casa. A ponto de começar a se questionar: será que é pecado? Será que é o diabo? Será que é demônio? Pensa bem. Sai dessa tentação. Sai dessa fletagem. Confessa, renuncia. Não adianta você convencer a gente a dizer: eu sou homem de oração. Deus que deseja que você seja homem de arrependimento. Antes de oração. Homem quebrantado. Homem de oração até subir no monte. Por isso que não gosta de subir para o monte. Para um monte lá, tem gente que fica dando profetada, fica afetando meninas para cá e para lá, homem para cá e para lá. Casamento sai lá naqueles montes lá. O que Deus quer de nós é quebrantamento, confissão. Isso que Deus deseja de mim e de cada um de nós. Deus, que é um Deus santo, quer a santidade no meio do seu povo, porque sem a santificação ninguém verá Deus. E Deus nos chama para a santidade. Versículo 13 diz: levanta-te, Josué, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o pecado está no meio de vocês. Israel não poderá resistir diante dos teus inimigos enquanto não tirares no meio de ti o pecado. Deus sabia de tudo. Finalmente veio uma revolta, uma virada. No capítulo 8, Josué obedeceu tudo que Deus havia falado. Capítulo 8 de Josué,
Só depois que o Senhor deu vitória a Israel, depois, ela é sobre Israel, na cidade de Ai. Estou terminando aqui, mas acompanha aqui rapidamente, no versículo 1, capítulo 8. Então, depois que eles pecaram, depois se arrependeram, depois que tiraram o mal, o pecado no meio deles, então o Senhor Deus disse a Josué: não tenha medo, nem te assuste, toma contigo todos os guerreiros e levanta-te e avança contra Ai. Eu entreguei Ai nas tuas mãos, entreguei também o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Versículo 18. Então o Senhor disse a Josué: estenda para aí a lança que tem nas mãos, porque eu a entreguei a ti. E Josué estendeu a lança que trazia na mão para a cidade. Versículo 24 a 25. Quando Israel acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os haviam perseguido, quando todos eles haviam caído ao fio da espada até serem aniquilados, todo Israel voltou para Ai e a feriu ao fio da espada. Versículo 25 diz que todos os que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, isso aí, todos os de Ai. O povo que era invencível, o povo de Israel não estava conseguindo vencer esse povo. Deus disse para eles: ó, eu quero estar no meio de vocês, você quer ganhar? Mas tira o pecado do meio de vocês. Eles tiraram o pecado, voltaram de novo ao mesmo inimigo, ganharam. Ganharam a vitória. E a partir daquele momento, Josué fez uma aliança com Deus. No versículo 30, ele diz: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal. Essa aliança queria dizer o seguinte: nós não queremos mais voltar no pecado. Está determinado que daqui para frente só queremos ser santos, queremos obedecer ao nosso Deus. Pecado jamais. Coisas escondidas aqui não entra aqui na minha casa. Coisas roubadas na minha casa não vai entrar mais. Assédio na minha casa não entra mais. Acabou. Vamos colocar em pé.